Olá para você que está acompanhando o esquema de jogo aqui dentro da Webzone. Hoje é sexta-feira, a última sexta-feira de outubro, 28 deste mês. André de Poldi está dando a honra de eu apresentar o esquema de jogo mais uma vez. Vamos ver se eu não faço confusão com nomes. Eu adoro confundir. André, hoje eu trouxe você aqui, claro que você abrilhanta muito mais o programa do que eu, mas para a gente falar um tema importante que vai ser debate no ano que vem. Que agora a gente está em questão de eleições, que acontece nesse domingo, no seu estado, né? São Paulo tem eleição, no Brasil tem eleição de segundo turno, depois tem a Copa do Mundo, mas a gente vai querer saber o seguinte: tem muitos clubes que estão construindo estádios, vamos dizer, arenas multiuso. André, obrigado por ter deixado eu apresentar esse momento aqui do esquema de jogo. E para você, como que você vê a arena, que você que está em São Paulo, a gente vai fazer um balanço do que essas arenas vão representar nos próximos anos. Tudo bom, André? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai nos acompanhar dentro do esquema de jogo. Fala, Edu, tudo bem? Obrigado aí por ter me chamado para falar sobre esse assunto, né? Um tema cada vez mais recorrente aqui no Brasil. Eu acho que varia de caso a caso, né, Edu? Mas eu acho que o que fica muito claro é que não dá mais para continuar com estádios obsoletos, estádios muito antigos, que não trazem renda para o clube, né? Então, eu acho que muitos clubes tentam encontrar uma maneira de você não perder a questão da tradição, a história do estádio, a mística, e ao mesmo tempo não ficar para trás e acabar tendo um estádio, digamos assim, que não traz nenhuma rentabilidade para você. Então, em São Paulo, nós temos Corinthians e Palmeiras com suas arenas, com modelos de administração totalmente diferentes. A gente pode discutir depois qual que é mais vantajoso. O São Paulo tem o Morumbi, tudo bem que é um estádio antigo, é, mas é um estádio com uma boa estrutura, apesar de antigo, é um estádio grande, então o São Paulo não tem tido prejuízo com ele por conta do ótimo público que o São Paulo teve esse ano, e o grande problema tem sido o Santos, né? O Santos tem a Vila Belmiro, que comporta poucos torcedores, o Santos não consegue ter um grande lucro com os jogos, dificilmente lota, e quando lota é pouco dinheiro que entra, é muito abaixo do que os rivais, então é um problema que o Santos tem para resolver. Mas ao mesmo tempo tem esse problema da mística, né, da história que tem a Vila Belmiro, é um grande problema a ser resolvido. André, a gente pode um pouco aí, tá perto da Grande São Paulo, Bragança Paulista, né? Com a questão ali, parece que hoje o Red Bull Bragantino tem ali, fazendo uma análise, que pode construir um estádio, que seria uma arena, em torno de 25 a 30 mil pessoas em Jarinu. Para quem está nos acompanhando ali, o André pode até me corrigir, mas é perto ali de Bragança Paulista, né, André? Sim, sim, é perto, na região ali. Você acha que é vantajoso? Desculpe ter cortado você, mas você acha que é Não, vantajoso para o Bragantino? olha, Edu, eu acho que assim, eu não me aprofundei muito no assunto sobre essa questão da Arena do Bragantino, mas para mim a questão que pega é a questão de torcida, né? Bragança Paulista é uma cidade pequena, é, tudo bem, o Red Bull entrou com dinheiro com a marca, mas é um clube com uma torcida pequena, né? A gente não tá desmerecendo, mas dificilmente a gente vai imaginar que a torcida do Bragantino, com todo respeito, vai lotar o estádio com todos os jogos 20 e poucas mil pessoas. Eu não sei qual que vai ser o modelo ali de construção, de acordo, administração, mas é um clube sem torcida, né? Se a gente for fazer aqui um histórico, a capacidade hoje do estádio é de 12, do Nabi Abichedi em Bragança, é de 12 a 15 mil. E em termos de distância, Bragança-Jarinu fica em torno de 46 a 50 quilômetros. Então, como você falou, se em jogos normais a torcida do Bragantino já não enche, não que não seja lá, porque É, assim, mas é essa questão que eu falo, porque você citou o Santos, né? Mas, por exemplo, o Pacaembu agora, que vai passar por uma iniciativa particular, aquela público-privada, que é muito usada hoje no Brasil, nessa palavra, você acha que, por exemplo, o Santos poderia usar o Pacaembu também como uma opção, já que a Vila, apesar de sua história, de sua relevância, em termos de localização, de logística, seria bom para o Santos? E uma outra pergunta, você como torcedor de São Paulo, analisa que o São Paulo tem que fazer uma revitalização nos próximos anos do
seu próprio estádio, para não ficar atrás de Corinthians e Palmeiras? Bom, vamos lá. Sobre o Pacaembu, eu acho que eu concordo. Eu acho que sim. Inclusive, antes da reforma do Pacaembu, o Santos, em algumas épocas, chegou a mandar alguns jogos no Pacaembu. E para o Santos é extremamente vantajoso, porque no Pacaembu ele coloca, 28, 30 mil pessoas. Na Vila ele coloca 10 mil. Então, os santistas da cidade de São Paulo acabam conseguindo ir. Apesar, lógico, o Santos não é muito longe. Mas, assim, para o Santos acaba sendo muito mais vantajoso. É um estádio maior, você consegue ter uma renda maior. Inclusive, só para dar um exemplo para vocês, aqui a gente está gravando próximo do jogo que o Santos perdeu do Atlético Mineiro na Vila Belmiro. O público foi de 9 mil pessoas, a renda dos 300 mil, 200, 300 mil. Enquanto que o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo dá de renda por jogo aí 2 milhões no mínimo. Então você percebe como o Santos precisa encontrar uma alternativa. Sobre o São Paulo, cara, eu até já falei mais algumas vezes aqui, eu sou contra de você revitalizar o Morumbi ao ponto de mudar totalmente a sua fachada, mudar o formato, mexer, derrubar a arquibancada. Isso eu não sou a favor. Eu sou a favor de você manter o Morumbi do formato que ele tem hoje. É um estádio grande e tudo mais, mas eu acho que ele precisa de algumas mudanças, de algumas melhorias, de algumas reformas. É um estádio muito antigo. Para que o São Paulo, como você disse, é, não fique muito para trás dos seus rivais, né? Que o São Paulo consiga, de alguma maneira, fazer dinheiro com o Morumbi, não só nos jogos, né? Antes era para a gente lembrar aqui o pessoal, antes do estádio do Palmeiras, das duas arenas do Corinthians, o principal estádio de São Paulo era o Morumbi, né? Os principais É, shows, né, que aconteciam é. era no estádio do Morumbi. Clássicos eram É, sempre no Morumbi. sim, Isso começou a mudar um pouco quando começou aquele imbróglio, né, para ver qual estádio ia sediar a abertura da Copa, e aí veio a construção do estádio do Corinthians, né? Mas o Morumbi esteve muito próximo de sediar a abertura da Copa. Mas nessa época gerou aquela intriga entre o André Sanches e o Juvenal Juvencio, e a partir daí cada um começou a jogar no seu estádio, né? O Morumbi em clássicos era torcida meio a meio, né? Então metade do estádio para cada torcedor, é um estádio grande, então sempre deu muito certo. Aí, a partir dessas brigas e tudo mais, aí passou a cada um mandar o clássico no seu estádio, e aí com uma pequena parcela aí, um pequeno espaço para a torcida visitante, e hoje, por decisão aí do Ministério Público e tudo mais, não temos mais torcida mista, né, nos clássicos. Mas o Morumbi foi palco aí, era como você disse, o principal estádio realmente do futebol paulista por muitos anos. daqui a pouco a gente vai passar por outras regiões, vamos dizer assim. Ô, André, outra questão, né? Você falou do Santos, uma informação era para ser entregue até no final do mês passado, nós estamos em outubro, né? Esse é o último programa, está sendo gravado antes, como o André falou, que a W Torre é a mesma que tem uma parceria com o Palmeiras, vamos dizer assim, e Isso. entregar um projeto para o Santos, que até agora não foi entregue. Então, quem sabe nos próximos meses aí a gente tem alguma solução. Lembrando que a Vida tem de 17 a 20 mil pessoas a capacidade do estádio. Agora eu vou falar de uma região, de uma cidade mais perto aí de Valinhos. Também tem a questão da Ponte e o Guarani, apesar de estar na segunda divisão, também são estádios um pouco antigos, né? Um pouco não, já são antigos, né? A maioria dos estádios brasileiros, só essas arenas são novas. Mas você acha que para a região de Campinas seria interessante esses clubes terem uma arena, André? Reformar, revitalizar? Você que está aí mais perto? Olha, Edu, eu tenho um pouco de dúvida se a mesma preocupação com relação ao Bragantino. Lógico que a gente está falando de torcidas maiores, né, mais representativas, que é do Bragantino, que é Guarani e Ponte Preta. Agora, a minha dúvida é se você vai conseguir manter público para todos os jogos. Eu faço uma comparação aí, lógico, não é uma comparação muito justa, mas, por exemplo, a Arena de Brasília, aí, que você sabe muito bem. Brasília não tem time, né? Não tem times que lotam o estádio todos os jogos. E eu duvido que, na atual fase que se encontra Guarani e Ponte Preta, que uma arena, no caso do Guarani, né, que está se discutindo, vá conseguir ter a sua lotação máxima na maioria dos jogos. Tá tendo uma discussão aí, né, de um projeto da Arena Guarani vai derrubar lá o Brinco de Ouro, enfim. Eu fico com uma certa dúvida, por conta até da situação dos clubes, situação financeira.
tudo mais, se até que ponto isso será vantajoso. Tenho minhas dúvidas. Você citou Brasília, que tem uma questão, né? Os clubes daqui disputam a Série D, né? Principalmente o Brasiliense, às vezes uma Copa do Brasil, a Copa Verde ali que eles vão disputar ainda. Mas assim, é só o Brasiliense quando traz ali um Flamengo, às vezes um Vasco, aí você consegue ter um público maior, mas a maioria do tempo, o estádio, que é uma arena agora administrada por uma empresa, fica parado, ocioso. Então eles usam É, para outras atividades. a não ser, por exemplo, que eles consigam ter algumas atividades no estádio que o estádio consiga trazer algum tipo de retorno, consiga, não só com jogos de futebol, que ele tem ali algumas atrações que acabe sendo rentável. Eu dou um exemplo, cara, eu fui em 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu fui para Natal, né? Passei 4 dias em Natal e fui visitar a Arena das Dunas. Cara, estádio maravilhoso, eu fiz a visita lá no estádio e tal, mas um baita do elefante branco. Por mais que tenha América de Natal e ABC, mas a gente conversava com as pessoas lá em Natal, principalmente Uber, né? Os motoristas de Uber, quando a gente pegava Uber, ele falava, ó, a gente não tem time com essa representatividade para lotar um estádio desse todo jogo. Então fica um tremendo elefante branco, um estádio muito bonito, com a sua pequena história, por conta de ter recebido alguns jogos da Copa do Mundo, principalmente o jogo da mordida do Suárez no Chiellini foi lá na Arena das Dunas, mas assim, não tem atração, não tem atividade que gere uma movimentação financeira que justifique um estádio daquele tamanho. Então, a minha preocupação com o estádio do Guarani, de Bragantino, é exatamente essa. A gente não vai conseguir detalhar todos os estádios, porque é apenas uma análise geral, mas a gente agora vai falar um pouco de Minas e do Rio de Janeiro para a gente fechar essa análise com o André aqui no esquema de jogo. André, tem duas questões. Primeiro, no próximo ano, no aniversário do Atlético, 25 de março, o Atlético inaugura a sua arena, que tem uma parceria com uma engenharia lá uma construtora, engenharia lá de Belo Horizonte, para 46 mil. E aí uma outra questão, o Cruzeiro também foi oferecido um terreno, perdão, para montar o seu estádio em Betim, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. A questão que fica o Mineirão, se for dessa maneira, vai ficar sem jogos, como acontece aqui em Brasília, como você falou em Natal, como acontece na Arena lá em Manaus. Como é que você vê essa questão aí, André? Porque é um pouco político, né? Parece que o Ronaldo, que agora administra as finanças do Cruzeiro, está tentando em negociação com a Minas Arena para que o time seja o administrador principal, né? Porque o Atlético tem o seu estádio, o América joga no Independência. Edu, até ia perguntar para você, eu vi qualquer coisa também do Ronaldo estar intermediando aí uma parceria com o Mineirão, de repente para o Cruzeiro mandar os jogos no Mineirão, administrar. Assim, eu acho, lógico, o Atlético vai ter o seu estádio, agora eu acho um baita num desperdício você ter um estádio como o Mineirão e o Cruzeiro e o Atlético terem os seus próprios estádios e o Mineirão ficar lá parado, com todo o investimento que teve para a Copa do Mundo, né? Eu não sei, será que não se podia sentar todo mundo numa mesa, ó, vamos ver o que é melhor para todo mundo, vamos ver de que forma a gente pode se ajudar para que seja lucrativo para todo mundo, tanto pro Mineirão, né, pro Mineirão Estádio Público, pro Atlético, pro Cruzeiro, eu não gosto dessa situação. Vai ficar lá um Mineirão parado, praticamente. Quantos shows você tem que ter por ano para justificar que um estádio consiga se sustentar sem jogos de futebol? E isso também agora, se a gente for fazer uma análise, também vai para o Rio de Janeiro, né? Porque eu fico assim um pouco, como você falou, eu joguei essas questões falando do Guarani, da Ponte em Campinas, do Bragantino, mas agora a questão do Flamengo também, né? Querer fazer o seu estádio numa região lá do Rio de Janeiro que precisa de revitalização, parece que o prefeito está lá, mas assim, o que representaria a saída do Flamengo também para o Maracanã, né? Como você falou, para o próprio Mineirão, porque se tudo indica, se o Vasco conseguir entrar nos trilhos, ele deve ter uma revitalização de São Januário para um público um pouco maior, e o Flamengo construindo seu estádio, o Vasco tendo um estádio, eu não sei se o Fluminense conseguiria mandar e manter o Maracanã, que é um custo muito alto, né, André? Porque o Botafogo, só relembrando, tem o Engenhão, né?
que é o Newton Santos para eles. E aí você pega, vamos supor que cada um tem o seu estádio. Aí você vai ficar com o Maracanã lá parado, com toda a reforma que foi feita em cima do Maracanã, todas as denúncias que tiveram de problemas aí na época da construção dos estádios. A gente teve esses problemas de dinheiro desviado aí em várias construções de arenas aí do Brasil para a Copa do Mundo. Eu acho que é o que você disse, Edu. Eu acho que o problema é muito político, né? Eu acho que cada um está pensando só em si. Então, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que tem que se encontrar uma maneira de se utilizar o Maracanã. Agora tem que ver também. Será que para o Flamengo também não seria melhor ter o seu estádio? De repente, toda a renda aí para ele. Eu não sei exatamente quanto que se paga no aluguel do Maracanã. Enfim, eu acho que cada clube está pensando no seu, né? Eu acho É. que toda essa discussão aí ressalta uma outra coisa. Era necessário termos uma Copa do Mundo aqui no Brasil? Todo esse investimento que foi feito em estádio e tudo mais, para a maioria agora tá a caminho de se virar elefante branco. Tudo bem, uma coisa, a Arena das Dunas virar elefante branco, o Mané Garrincha aí em Brasília, lá de Manaus você citou, mas assim, a gente está chegando ao ponto de Mineirão caminhando para ser elefante branco, Maracanã. Então a gente vê que foi totalmente para mim foi desproporcional a gente ter uma Copa do Mundo do Brasil com tanto de investimento em estádios de futebol. A gente está chegando ao fim desse debate sobre as novas arenas, aí o que pode ser de benefício e também malefício para a sociedade brasileira. Uma questão aqui perto, a 200 quilômetros de Brasília, é o estádio Serra Dourada, né, André? Você vê, os clubes agora já estão mandando o Goiás, o Atlético, o Vila, mandando em seus próprios domínios, e o Serra Dourada está ficando. E como você falou, a Copa ela trouxe alguns benefícios, mas trouxe também. A gente teve o ônus e o bônus dessa competição, né? É, e André, o, e o, esta- e perdão, o- pode falar. não, e rapidinho, e no caso dos times de Goiânia, né, de Goiás, não é que cada um tem a sua arena, né, cada um tá jogando no seu estádiozinho lá na Serrinha e tal, e o Serra Dourada, que é um estádio tradicional e tudo mais, vai ficando também. Então, alguém acho que vai ter que ceder em alguma coisa para, de repente, a taxa do aluguel ser menor. Enfim, eu não sei, eu acho que é tudo uma questão de sentar e conversar. Tá certo, André. A gente está chegando no final desse programa desta sexta-feira, o último programa de outubro, 28 deste mês. André, as suas considerações finais e o que esperar deste tema aí que é tão abrangente para a sociedade brasileira, não só dentro do esporte, como no nosso dia a dia. Ah, Edu, eu espero que não seja desviado mais dinheiro, né, do que já foi. Eu acho que, lógico, o futebol vai se modernizando, né? Não dá para a gente ficar preso a algumas questões, como eu disse, de sentimentos, tá me fugindo a palavra saudosismo, né? Então, assim, algumas coisas têm que caminhar, né? Só que de que forma isso será feito, né? Então, muitas vezes o negócio é meio que chutado para a torcida, para agradar a torcida, mas enfim, eu acho que cada um tem que pensar também no que é melhor para si. E a gente espera que tenhamos aí sempre bons públicos, que os estádios, não só a questão de arena, não, mas que seja a organização em torno dos estádios seja melhor. A gente tem muitos problemas ainda de venda de ingressos, de locomoção nos estádios, enfim, problemas com polícia militar. Então, muita coisa eu acho que ainda tem que avançar, não só a questão da modernização. Tá certo, esse foi André de Bold nesse esquema de jogo de hoje. A gente fica por aqui. Você aí curta, compartilhe, pode questionar os nossos comentários sobre as arenas e os estádios. A todos uma excelente semana. O esquema de jogo fica por aqui. Até Obrigado, mais. gente.